lembrar, na Segunda Guerra Mundial foi os Estados Unidos, o único país do mundo a usar a energia nuclear como arma de guerra, né, que arrasou o Japão, obrigou o Japão a se render mais rapidamente, mas não foi para isso que foi jogada a bomba. É porque a União Soviética, né, era também, estava se constituindo como potência nuclear, início da Guerra Fria, e era uma forma dos Estados Unidos dizer assim, olha, vocês fiquem aí quietos, porque nós temos a bomba atômica e podemos arrasá-los também. Eu tenho a força. É mais ou menos por aí. Agora, o que me espanta você olha o que é o poder dos oligopólios. É que uma população que foi atingida pela explosão de 2 armas nucleares, essa mesma população foi convencida, entre aspas, a ter grande parte de sua energia elétrica produzida por 60 usinas nucleares. Vamos dizer assim, é porque era a energia mais barata? Não, existem outras formas. Existe a energia das marés, existe a energia eólica. Eles têm dificuldades com a questão da hidrelétrica, é uma ilha, não tem, sim, não mas tem essa capacidade. Não, mas a energia elétrica é produzida também pela energia eólica, é produzida pela energia das marés. Então, existem outras formas. Impressionante o poder. Essa usina que está dando problema agora, da General Electric e Westinghouse, tá? É a mesma usina, é a mesma empresa que forneceu os reatores de uma usina absolutamente ultrapassada, que é a Angra 1. E uma coisa importante, não são usinas do governo, como é o caso da nossa. Lá são privadas. As nossas são da Nuclebras. É bom essa diferenciação. Agora, eu queria caracterizar só uma coisa também, Leitão. A ameaça que está pairando sobre o Japão de um grande desastre nuclear faz a gente lembrar uma coisa. O Brasil tem 2 usinas nucleares funcionando, Angra 1 e Angra 2. Angra 1 com tecnologia norte-americana, tá? E no governo Médici, e Angra 2 com tecnologia alemã do governo Ernesto Geisel, quando foi rompido o acordo nuclear Brasil-Estados Unidos. E, olha que burrice, Angra 1 e Angra 2 foram construídas em Angra dos Reis, entre os 2 maiores centros populacionais do Brasil, os 2 maiores centros econômicos do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Se há um problema semelhante em Angra 1 e Angra 2, não tem como evacuar mais de 20 milhões de pessoas, bem mais de 20 milhões de pessoas. É uma logística terrível. É a logística dos governos militares, o governo da ditadura, que não permitiu a ninguém discutir a localização das usinas. Se você for fazer uma analogia hoje com o Japão, você vê a gravidade dessa questão da localização. Você já pensou se a usina que deu problema está praticamente nos arredores de Tóquio? Pois é. As nossas estão nos arredores de São Paulo e Rio de Janeiro. Não precisa dizer mais nada. Mas vendo a questão pelo lado humano, né, realmente se abordou por um outro aspecto, eu achei tremendamente importante essa questão. Você viu o povo japonês nas filas, esperando a ajuda de uma forma ordenada. Aquilo me chamou muito a atenção quando a gente olha e vê as situações das tragédias no Brasil. O governo, de uma forma ou de outra, agiu prontamente. Tem 100 mil homens trabalhando, né, em toda essa questão. E o cenário que a gente vê é de verdadeiro caos. Convenhamos que o Japão tem uma infraestrutura muito maior que a do Brasil. O Japão era até o mês passado, a 2ª maior economia do mundo. Foi superado um pouquinho pela China. Mas se você for comparar população, território com economia, na realidade o Japão ainda é a 2ª maior economia do mundo. A China é em volume, em produto interno bruto, em PIB. Mas olha-se a população do Japão, olha-se a população da China,
olha a qualidade de vida que tem o povo japonês, olha a qualidade de vida que tem o povo chinês, e, na realidade, se você for parar para ver, o Japão continua qualitativamente, percentualmente, a segunda economia mundial. E mais uma coisa, muita gente está dizendo, poxa, mas essa tragédia em cima do Japão, justamente um país que está há 10 anos com sua economia estagnada, pois eu vou lhe dizer uma coisa, essa tragédia que se abateu sobre o Japão vai ser o motor da economia japonesa nos próximos anos. Vai ser, por incrível que possa parecer, por tragicômico que possa parecer, por trágico que possa parecer, a grande tragédia que se abateu sobre o Japão vai ser a grande saída para a reconstrução de sua economia. Vai ser a reconstrução das cidades, a reconstrução do país e também a reconstrução da economia japonesa. Que eles, inclusive, já fizeram por ocasião das 2 bombas atômicas, né? Um povo realmente com uma capacidade de trabalho impressionante, né? Com um poder de tecnologia muito grande, né? E realmente o governo falou em ter necessidade de injetar cifras da ordem de 190 bilhões na economia japonesa para poder iniciar esse processo de recuperação. A questão dos investimentos é uma questão séria também. Tanto na Europa Ocidental, Centro-Ocidental, como no Japão, os investimentos norte-americanos no final da Segunda Guerra Mundial, em função da Guerra Fria, para barrar a influência política, econômica e ideológica da União Soviética, os investimentos norte-americanos foram muito grandes, foram gigantescos. Não apenas por uma questão da Guerra Fria, mas também para assegurar mercado para os seus próprios produtos. Agora, esse Japão e essa Europa Ocidental, com muitos, especificamente a Alemanha, a gente tem que lembrar de uma coisa também. Você está falando do povo japonês, o povo japonês tem muitos anos de investimento pesado em educação e tecnologia. Quando você tem um país com muitos investimentos em educação, ela tem uma base humana, uma base de qualidade de vida, uma base de conhecimento tecnológico que facilita com que esses investimentos sejam rapidamente reproduzidos e transformados em melhoria daquela sociedade. Então, mesmo o Japão arrasado com a Segunda Guerra Mundial, mesmo a Europa arrasada com a Segunda Guerra Mundial, eles tinham uma base sólida. Que base sólida era essa? Educação. No Brasil, não é exatamente assim. Isso é muito bem lembrado, realmente, um posicionamento que vai saltar realmente às vistas de todo mundo. O dado curioso, né, dessa história, porque apesar de tamanha tragédia, tem sempre esse tipo de dado, é que como várias empresas estão paralisando as suas atividades em função da grave crise, né, da catástrofe, os empregados não estão, às vezes, conseguindo ir trabalhar, algumas empresas, o próprio terremoto provocou, né, nas empresas, há um risco de falta de televisão de plasma no Brasil, na América Latina e na Europa. Olha que dado curioso, porque o Japão domina amplamente esse segmento no mercado mundial, né? Empresas como a Toshiba e muitas outras que são produtoras mundiais, exportadoras para o mundo todo, estão com dificuldade lá de retomar. Isso daí para você ver como a economia hoje é globalizada. Está globalizada. E você vê que hoje, por exemplo, um bem qualquer, digamos uma televisão, o tubo é feito na Coreia, o arcabouço da televisão é feito no Japão, o chip é feito nas Filipinas, e isso hoje é normal. A economia, os grandes oligopólios que dominam as economias mundiais, eles não têm pátria. Eles produzem uma coisa em cada lugar onde encontrarem uma taxa de lucro maior, né? Eles vão em busca do lucro. O capitalismo quer sempre o lucro, sempre maximizar seus lucros. Então, constrói a televisão ali, o pé da televisão no outro lugar, o artista que aparece já é de outro, e assim por diante.
É uma característica Do da povo. economia globalizada. É isso mesmo. E um detalhe, né, curioso também, que chama a atenção, eu vi hoje uma discussão dessa num blog local, a população japonesa, em sua grande maioria, ela é budista e shintoísta. E o shintoísmo e o budismo são as duas religiões que são predominantes, né? Parece que cristãos são apenas 3%. Exatamente. E eles não ficam atribuindo catástrofes a esses fatores religiosos. Eles arregaçam a manga e vão trabalhar. Porque aqui é muito comum você ver cenários de terra arrasada e as pessoas, de uma forma ou de outra, tentando se conformar que aquilo ali foi uma coisa desse tipo, né? Então, isso serve até de referência para essas questões, né? Aqui no Brasil, eles desmatam, deixam construir casas na beira do rio, deixam construir as casas em encostas, e depois, quando tem a tragédia, diz que a culpa foi de São Pedro, porque choveu muito, ou de Jesus, de um modo geral. Ou seja, é uma maneira, no fundo também, eu diria para você, muito hipócrita, de depois de permitir toda a bandalheira, botar a culpa em elementos extraterrestres. E usar o fator religioso como fator desculpa. de alienação. Como fator de alienação, como desculpa. Totonho, para variar, estamos caminhando aqui para o final, né? Estamos caminhando aqui para o final. E antes de terminar, eu fazer o sorteio aqui do nosso livro, eu queria mais uma vez deixar a frase da semana. Como nós tivemos agora aí, recentemente, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, eu vou deixar aqui uma frase sobre a mulher. Mas não quero deixar essa frase sobre aquele ponto de vista sério, porque muito já foi dito sobre isso. Quero deixar uma frase sobre a mulher sob o ponto de vista do bom humor, né? Então eu escolhi uma frase do Milor Fernandes, né, sobre a mulher, para dar uma... Você conhece bem o Milor, né? É um frasista inveterado e... Eu acompanho ele no Twitter. E um mulherista inveterado, né? Então ele deixa uma frase, eu queria deixar como homenagem bem humorada ao Dia Internacional da Mulher. Daqui vai o meu beijo, o meu abraço a todas as mulheres cabofrienses. O Milor diz uma frase muito interessante que é a seguinte, aí o apresentador é obrigado a colocar o óculos. Anatomia é uma coisa que os homens têm, mas que nas mulheres fica muito melhor. É verdade, essa é a frase do verdade. Milor. Vou repetir para você. Anatomia é uma coisa que os homens têm, mas que na mulher fica muito melhor. Você concorda ou não? É sempre muito melhor. Para finalizar, deixa eu dar o endereço do blog. Isso, para fechar. www.jornaldototonio.com.br www.jornaldototonio.com.br Atualização diária. As discussões continuam no blog do Totonho e também no blog do programa. Não, evidentemente, em forma de notícias, mas em forma de artigos opinativos sobre os mais variados temas. www.cidadaniaesocialismo.blogspot.com. Ato final, vamos ver quem foi aqui o feliz ganhador aqui do livro de hoje, do José Saramago, esse brilhante escritor, o livro Caim, né? Caim, irmão de Abel. Teoricamente, pelo menos, né? Ele fala, inclusive, na Eva. Exatamente, exatamente. Então, vamos ver aqui o ganhador. O feliz ganhador foi exatamente o Danilo, né, que nos acessou aqui pelo telefone e concorreu ao livro. Tá vendo? As coisas acontecem. Vamos fazer aqui um contato com o Danilo e depois vamos ver a melhor forma dele receber um livro. Pessoal, quero mais uma vez agradecer a atenção, a audiência, me despedir de vocês e marcar aqui um novo encontro para a próxima quarta-feira, né? E avaliar a questão aqui do nosso radical, se ele volta ou não. O ilustríssimo professor José Américo Trindade. Eu aposto como essa hora ele está tomando uma caipirinha numa praia do Nordeste. E o sol provavelmente está nascendo para ele. E eu espero também que o sol possa nascer para todos. Até lá e um grande abraço.